Olá, eu sou o João Lucas e essa é a nossa TV Beija-Flor, a revista eletrônica do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga. Este ano, com os obstáculos que a humanidade enfrenta pela pandemia Covid-19, que nos coloca em condição de isolamento social e distanciamento físico, o FNT está diante de um novo ato de invenção e desafia sua criatividade para conectar suas formas de ser a estes tempos. Nessa edição especial, as cortinas vão se abrir com a nossa Mostra Nordeste em formato digital. Nossa sala de debates será a sala da sua casa. A mostra Música no FNT entra no universo das lives. Os desafios contemporâneos para a sustentabilidade serão discutidos em um webinário conectando mostras e festivais do país inteiro. Agora, em 2020, nossos programas da TV Beija-Flor deixam o telão na praça e passam a ocupar as telas do seu computador, do seu telefone e, quem sabe, até da sua TV. É que o teatro ganhou um novo palco, um palco virtual, que exigiu dos artistas vencer os desafios reais de sempre e encontrar outras possibilidades de trocas e encontros. Com 27 anos de história, nossa programação recebeu tantos e tão diferentes teatros que muita gente até poderia pensar que já não fosse possível se deparar com nenhuma novidade. Felizmente, estávamos todos enganados. Quem aí imaginou que pudesse assistir a um espetáculo por um aplicativo de mensagem? Para nossa sorte, o teatro sempre surpreende. Prova disso é que recebemos 99 inscrições para a Mostra Nordeste desta edição do FNT. Uma alegria! 10 espetáculos entram em cena com grupos da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, de Pernambuco e aqui do Ceará. Dessa vez, você confere tudo sem precisar sair de casa. Não tem fila, não tem aquele friozinho de sempre, não tem o bar do Odilon para terminar as noites, mas tem muita arte para nos fazer companhia. Sejam todos muito bem-vindos, vindas e vindes à 27ª edição do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga. No programa de hoje, nossas webséries apresentam os grupos de Pernambuco Magilute com o espetáculo O que Coube numa VHS e o Teatro Fronteira com o espetáculo O Evangelho segundo Vera Cruz. Guaramiranga, a cidade do FNT e uma homenagem aos 50 anos de Ricardo Guilherme. Teatro virtual, web teatro, teatro online. Simplesmente teatro. Em meio à série de mudanças e limitações impostas pela pandemia Covid-19, o teatro acabou por encontrar um novo espaço de expressão. Talvez, daqui a um tempo, essa criação que ocupou as telas seja um formato tão comum como tantos outros que a gente já conhece, experimenta e aplaude. Talvez. O fato é que o Festival de Teatro de Guaramiranga não teria como deixar essa produção de fora em sua edição de 2020, uma edição que seguirá estações para ser possível. Começamos nossa viagem com uma Mostra Nordeste especial. Pela primeira vez, Guaramiranga não será nosso único palco. Estamos no mundo, como sempre, apresentando toda a diversidade e inventividade de teatros do Nordeste brasileiro. 10 produções de 5 diferentes estados entram em cena, no elogio à resistência, à criatividade. O público vai poder conferir montagens que nasceram de proposições presenciais e migraram para as plataformas digitais. Vai conferir ainda experiências que se organizaram agora, como enfrentamento a tudo isso que 2020 nos impôs. E vai também ver trabalhos que estão por acaso na internet. E logo, logo, porque isso irá passar, vão se transformar para encontrar outros palcos. Será teatro. E se você fosse ao teatro e se desse conta de que é o único espectador na plateia? E se de repente você fosse provado pelos artistas a participar de forma mais ativa na construção do espetáculo que imaginou apenas assistir? Eis a provocação do grupo Magilute de Recife, Pernambuco, para Tudo que Coube numa VHS, que estreou em maio. A experiência de uma delicadeza extraordinária explora diversas plataformas de comunicação, tendo como base um roteiro dramatúrgico de Giordano Castro. Bem, o Grupo Magilute é um grupo de teatro daqui de Recife, fundado há 16 anos, num encontro de alunos dentro da Universidade Federal de Pernambuco, um curso de licenciatura em artes cênicas. Esses alunos que tinham um interesse muito maior pela linha de bacharelado, por estar em palco, por estar em cena, do que estar nas salas de aula dando aula. Esse grupo ele surge quase como um laboratório de pesquisa para a gente naquele momento, colocar em prática aquilo que a gente via na universidade enquanto teoria. Depois, naturalmente, as pesquisas do grupo foi ganhando um outro caminho, ganhando uma nova busca, ganhando novos interesses. E em 16 anos de trajetória, o Grupo Magilute montou já 10 espetáculos de palco
E nessa situação em que a gente está vivendo agora, essa situação de pandemia, o Majlute criou 2 trabalhos, que é aquilo que a gente via na universidade enquanto teoria. Depois, naturalmente, as pesquisas do grupo foi ganhando um outro caminho, ganhando uma nova busca, ganhando novos interesses. E em 16 anos de trajetória, o Grupo Majlute montou já 10 espetáculos de palco. E nessa situação em que a gente está vivendo agora, essa situação de pandemia, o Majlute criou 2 trabalhos, o Tudo que Coube numa VHS e Todas as Histórias Possíveis. Foram trabalhos que surgiram de uma questão emergencial, que era uma questão de sobrevivência, para que nós, enquanto grupo, enquanto artistas, continuasse vivendo e trabalhando do nosso ofício, daquilo que a gente sabe fazer. Esses 2 trabalhos eles estão tendo um relativo sucesso e tem colocado o Majlute nesse momento num outro campo de pesquisa, num outro lugar de criação. E tem sido muito gratificante fazer esses 2 trabalhos nesse momento. Com texto e direção de Rodrigo Dourado, o Evangelho segundo Vera Cruz é a produção mais recente do grupo Teatro de Fronteira, de Recife. A peça, recém-estreada pela companhia, tem como eixo o próprio teatro enquanto fala de liberdade e de poesia. A montagem recupera o episódio de censura ao espetáculo O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, em que a atriz Renata Carvalho interpreta Jesus para discutir a perseguição e a violência contra a população transgênera. Eu sou Rodrigo Dourado, sou diretor do Teatro de Fronteira, diretor fundador também do Teatro de Fronteira. Oi, eu sou Rodrigo Cavalcante, produtor do grupo e ator também do Teatro de Fronteira. Oi, eu sou Jailton Júnior, eu sou ator do grupo de Teatro de Fronteira. Oi, eu sou Joy Andrade, eu sou atriz no grupo do Teatro de Fronteira. O Teatro de Fronteira é um grupo do Recife, Pernambuco, surgiu em 2010. É um grupo que nasceu com um espetáculo chamado Chat, um texto do venezuelano, Gustavo Ott, que foi traduzido e montado de forma inédita no Brasil, e desde o início o grupo tinha a pretensão de trabalhar com temas contemporâneos, questões contemporâneas. Então a primeira peça já tratava desse, curiosamente, a primeira peça tratava desse universo online, desse universo digital, os conflitos que a internet trouxe para o mundo contemporâneo. Ao longo desses 10 anos, a gente entrou de cabeça numa pesquisa sobre o teatro documentário e o biodrama, que é um subgênero do teatro documentário. Então, nós montamos, em 2012, o Olivier e Lili, uma história de amor em 900 frases, um espetáculo também inédito no Brasil, a partir de um texto francês, que foi traduzido e dirigido por nós, do Fronteira. E a partir de 2014 nós entramos num processo de trabalho com solos. Então a gente tem 4 solos do grupo. A gente teve o Complexo de Cumbuca, Solo Diva, Na Beira e o Luzir é Negro, que é o espetáculo que chegou a Guaramiranga em 2018. Todos esses espetáculos, de alguma forma, trabalham com a questão do teatro documentário, como eu já disse, com o biodrama, quer dizer, com a autobiografia dos seus performers, né? E são trabalhos que mexem com experiências, vivências da margem, digamos assim, né? Da população LGBT, de artistas que trabalham com matrizes da cultura popular, que é o caso do espetáculo Na Beira, e em Luzir é Negro a gente entra no debate sobre a questão racial, através da encenação da biografia de Marconi, que é um homem negro, um homem do candomblé, e a partir desse ano a gente começa a trabalhar com o Evangelho segundo Vera Cruz, que é o espetáculo que a gente vai levar para a versão online do Festival do Guaramiranga 2020. Esse espetáculo continua debatendo a questão da vivência LGBT, enfocando
a questão da vivência trans. É um espetáculo que nasce recriando os episódios de censura ao Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, um espetáculo brasileiro, protagonizado pela atriz Renata Carvalho, e que, desde a sua estreia, vem sofrendo uma série de interdições, proibições e censuras no Brasil todo. Então, a gente pega um episódio acontecido com um espetáculo em Garanhuns, que é uma cidade do interior de Pernambuco, e a gente transforma esse episódio num novo espetáculo para debater essas questões. E é isso aí, a gente está muito feliz em chegar a Guaramiranga novamente nessa versão online, porque a nossa experiência em 2018 em Guará foi incrível, foi linda, e a gente fez muitos amigos, fez muitos contatos, aprendeu muito, e voltar agora está sendo uma alegria. Depois do Carnaval, a gente foi surpreendido com a pandemia aqui no Brasil, né? E a gente teve que reconfigurar todo esse plano, todo esse planejamento que a gente tinha. E no meio do caminho surgiram alguns editais emergenciais que a gente teve uma oportunidade de ser contemplado em algum deles. O primeiro foi um edital do Itaú Cultural que possibilitou que a gente pudesse desenvolver um trabalho de forma remota, chamado Puro Teatro. Foi um trabalho que a gente estreou em julho desse ano. Um conto de Rodrigo, e que a gente protagonizou, eu e ele. Era um desejo nosso também de voltar a atuar, de voltar a estar em cena, assim. Nos últimos anos eu fiquei muito nesse lugar da produção e Rodrigo muito no lugar do diretor. E aí foi um super desafio para a gente, porque é uma linguagem que a gente não está muito acostumado, que é essa linguagem do audiovisual, né? E aí a gente fazer isso também sozinhos, cada um das suas casas, sendo dirigidos remotamente, também foi um super desafio. E é um processo de novos aprendizados também. Eu acho que um legado que a pandemia do coronavírus vai deixar para todos nós, assim, é um legado de novos aprendizados. Eu acho que, sobretudo para a gente que é do teatro, a gente está reaprendendo a fazer teatro, sabe? Entendendo também que outras possibilidades de teatro podem coexistir dentro dessa ideia do que a gente entende por teatro. A gente se manteve em movimento ao longo desse processo da pandemia, desde março, que eu não vejo fisicamente ninguém que está aqui ensaiando comigo. Então, é muito doido isso, porque a gente vinha num ritmo de se encontrar semanalmente, né? E de repente eu não vejo Rodrigo há 6 meses. Quer dizer, vejo aqui, né? Nos nossos ensaios virtuais, nas nossas reuniões virtuais. E isso foi uma forma da gente se manter conectado ainda, sabe? Da gente não se afastar, da gente não se distanciar, da gente se manter. A gente está se reinventando, entendendo como é fazer teatro nessas novas plataformas e tentando ainda manter essa arte que é tão pungente na gente viva. E a câmera tornou-se o nosso palco, pode-se dizer assim. Quando eu desligo aqui, eu estou fora de cena. Quando eu ligo, eu estou em cena. E esses mecanismos que faz a gente pensar, olha, é tão possível tanto fazer. Eu, particularmente, não consigo imaginar tanto o espetáculo presencialmente. É interessante isso, assim, porque agora a gente que a gente tem pretensão de fazê-lo presencialmente após essa pandemia, após tudo isso, mas é muito doido, assim, pensar como vai ser presencialmente, sendo que a estreia desse espetáculo foi de maneira remota, virtual, né, e um espetáculo adaptado. Então, assim, para a minha pessoa, enquanto atriz, está sendo um grande desafio, né? Um desafio muito grande, assim, porque eu sinto que é um outro tom que a gente precisa dar. Não sei se talvez seja um tom mais, não sei, assim, naturalista, não necessariamente, mas às vezes eu sinto que a gente precisa dar determinados tons, assim. Eu acredito que no futuro, é um debate que a gente sempre tem, assim, no grupo, que no futuro a gente vai ter tanto teatro presencial acontecendo, quanto teatro online acontecendo, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas não podem ir ao teatro, né? Tipo, tem problemas são antissociais,
ou tem algum tipo de transtorno mental, assim, de que não pode ficar em um local fechado, claustrofóbicos e tal. E talvez essa alternativa seja uma alternativa delas não se afastarem completamente do teatro. Então, elas têm a opção de ver teatro na sua casa, no conforto do seu lar, assim, e é tão teatro quanto um teatro presencial. É uma descoberta tanto do público como dos grupos que estão fazendo, assim. Então, quando a gente começou a fazer os nossos ensaios, a gente entrou nesse processo que o Joey falou de descoberta, né? Assim, descoberta das possibilidades, como a gente vai transformar esse teatro que a gente fazia, pelo menos o grupo fazia, que era analógico, né? Assim, esse teatro fora das redes, e colocar esse jogo teatral, essa presença que o teatro exige de forma dilatada, de forma espaçada, de forma conectada com outras pessoas através da internet, né? Assim, e foi uma descoberta muito saborosa para a gente, porque a gente sente o arrepio da cena, a gente sente o jogo cênico acontecendo, a gente percebe que não é algo frio, não é morno, não é como se imagina, né? Que uma conexão de internet, uma conexão via plataformas online pode ser, né? Assim, a gente teve a experiência das primeiras apresentações e eu diria até que o público participou ainda mais do que o teatro presencial, né? Assim, talvez por a gente estar nessa coisa online, as pessoas elas se sentem mais protegidas e participam mais, falam mais as opiniões delas, né? Quase como o Twitter. Então, eu acho que a gente conseguiu novos ganhos e novos frutos e novas possibilidades, que com certeza, se esse espetáculo ele for feito presencial, ele vai trazer muito disso, assim, do que a gente construiu até aqui, né? Mesmo a gente no palco, carregando os nossos relicários, as nossas memórias, os nossos objetinhos de casa, não é a mesma coisa da gente estar fazendo no quarto da gente, né? No nosso espaço da nossa casa, né? Assim, as pessoas veem até o que a gente não queria ver, as pessoas que a gente não queria mostrar, né? Por exemplo, a minha mãe entrando no quarto, a minha família, que não tem essa relação direta com a arte que eu estou fazendo aqui, mas que faz parte, né, agora. Ao longo de 26 anos de história, o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga transformou uma das menores cidades do Ceará num dos palcos mais potentes e criativos do Brasil, extrapolando os limites de uma programação de caráter meramente artístico e se assumindo como espaço para a troca de saberes, uma espécie de escola a céu aberto. Ao longo de sua história, o festival tem contribuído com a formação de novos públicos para as artes. Convido você a conferir uma conversa que realizamos com o público do festival. Sei lá, a gente tem muito prazer de ver, né? De assistir. E quando é tempo de festival, todo mundo se acorda cedo para fazer suas atividades de casa, para correr para ver, né? A senhora gosta de assistir? Ah, meu Deus, se gosta. Conta como é. Ai, meu Deus, é bom demais, viu? O Festival de Teatro, ele acaba por parar, de certa forma, assim, a cidade, né? Pois é um momento em que a cidade ela se prepara para receber essas atrações teatrais e receber também os turistas, né? O festival fez parte da minha construção do que eu sou hoje, né? Eu aprendi muito vendo as cenas que os grupos se preparam e, de certa forma, com o festival de teatro, a gente acaba valorizando bastante a arte e a cultura. Foi muito importante para mim no aspecto por fazer parte desde criança do festival, sabe? Eu tenho memórias ainda dessa praça lotada com meus amigos, se divertindo, brincando e criando uma memória, sabe? E me motivou a querer sempre estar nesse meio, estar engajado, estar querendo, procurando, conhecendo, sabe? Eu gosto das apresentações deles, que eles fazem coisas muito engraçadas. E eu também gosto
das apresentações. Eu gosto de tudo que eles fazem. As peças que eu gostava mais de assistir era assim, de guerra, guerrilha. Gostei muito daquilo que eu assistindo aqui no Teatro Pequeno. Era uma revolução no tempo do regime militar, o grupo revolucionário contra a repressão. Era uma palhaça que ela não sabia quase não falar. Aí o outro palhaço pediu para ela beber água de rio porque ele disse que iria passar. Mas só que sempre que ele ia dar água para ele, ele dizia que estava com sede de beber a água dela. Mas até hoje eu lembro dessa apresentação. A minha irmã, que também veio assistir comigo, até hoje ela lembra também desses momentos da peça. Todo teatro ele riu bastante. Eu gosto de peças que trazem a questão também do humor. A cidade fica movimentada, as pessoas querem participar, as pessoas querem assistir. De qualquer forma, todo mundo quer participar. Para nós é o maior tempo de lazer. Eu gosto do final. No final eles se despedem do jeito engraçado. Traz muito conhecimento, traz muita gente dentro da cidade. Eu acho que é de tudo um pouco, né? Vai desde a entrega dos ingressos na fila até o momento aqui da celebração aqui, né? Que a gente se para e assiste às apresentações. A gente também tem bastante contato assim, com outras pessoas de diversas culturas diferentes, então a gente acaba conhecendo e aprendendo bastante com essas outras pessoas. Essa edição especial do Festival Nordestino de Teatro homenageará o grande ator, dramaturgo, diretor, professor e historiador Ricardo Guilherme. Esse múltiplo artista faz 50 anos de teatro e 65 anos de vida. Um viva a Ricardo Guilherme, por sua trajetória que tanto arrebatou plateias de espectadores, como atuou para plateias de alunos, que com seu pensamento criou teorias, técnicas, além da ética e da poética, para a formação teatral, com o experimento cênico e para o diálogo com o mundo. Para essa homenagem, convidamos atrizes e atores que darão vida a trechos de textos do autor. Confira as performances e vamos fazer juntos, através do verbo e do ato, realizar esse Viva Ricardo Guilherme. Bem, falar do Ricardo Guilherme é bem especial, porque o Ricardo é, acima de qualquer coisa, uma referência para mim, uma grande referência. E eu lembro que, quando eu conheci o Ricardo pela primeira vez, foi logo quando eu comecei a fazer teatro, meio que no final da década de 90, e quando eu comecei a circular no meio das pessoas, sempre eu escutava o nome do Ricardo, né, como essa grande referência, esse grande ator. E eu fiquei muito curioso para vê-lo em cena, né, que eu ouvia falar dele, às vezes eu ouvia em alguns lugares, alguns bares que eu frequentava, e eu tinha sempre aquela admiração, né, já pela figura dele, e quando eu o vi em cena com o Bravíssimo, que foi o primeiro espetáculo que eu vi dele, né, o Bravíssimo, que foi... Eu assisti no Centro de Convenções, na época, aquele antigo Centro de Convenções, e eu lembro que eu saí muito impressionado do teatro, mas muito impressionado mesmo, pensando sobre essa coisa da técnica, do ator, que ele é um ator virtuoso também, dessa faceta que ele tem com a voz, de modulações vocais também. Eu saí muito impressionado com o Ricardo. E daí eu fiquei muito interessado em sempre estar vendo o que ele estaria produzindo. Até que eu me aproximei do Carlos Cardoso, que é um amigo, um grande parceiro do Ricardo Guilherme também, na época do Teatro Radical, que o Carlos é diretor também, dramaturgo, e tinha uma parceria com o Ricardo, Eugênia, Gil Brandão, Suzy Hélida, eles formavam ali os Radicais, e eu me aproximei do Carlos Cardoso através do Festival de Sketches, e num determinado momento o Ricardo ia estrear a Divina Comédia, de Dante Moacir. Aí o Carlos me disse: Yuri, o Ricardo quer falar contigo. Eu, como assim? O Ricardo quer falar comigo? Eu falei, ele quer falar contigo, assim, o que é que ele quer? Eu já fiquei todo, né, aquela coisa do fã, meio ansioso, né? O Ricardo quer falar comigo, o que é que ele quer, né? O Ricardo tá
Aí ele, acho que ele quer ver alguma coisa de figurino contigo, aí certo. Aí eu lembro que eu cheguei no Teatro Radical, assim, meio nervoso, aí o cara tava lá e tal. Aí o Carlos apresentou, Ricardo, Yuri, Naná. E aí era assim, de fato, ele me pedindo para eu criar um figurino para ele para a estreia do Dante Moacir. E daí a gente teve um processo de eu ficar assistindo os ensaios, que eram aulas, na verdade, né? Você vê o Ricardo ensaiando, é uma aula de teatro, de interpretação. E eu ficava muito ali, impressionado, assim, gente, eu estou diante do Ricardo Guilherme. Tá? E até que nós chegamos a conversas, tudo, e foi criado o figurino. E eu lembro que eu sugeri, Ricardo, eu penso de tu estar o corpo mais exposto, menos intervenções, né, de tecido, de coberta. E a inspiração foi uma raia, que ele tinha umas partituras que era de aceno, enfim, tinha essa coisa do aceno, do céu e da terra. E eu pensei em uma coisa muito cearense também, e me veio a ideia de fazer uma raia, né, o figurino dele. Então, a gente brincava que nos braços tinha tipo o rabo da raia, enfim, e eu confeccionei todo à mão esse figurino, ia lá, montava nele, jogava o tecido nele, assim, né, tinha um short grande que parecia uma raia e tal, e ficava montando essa estrutura muito delicada no corpo dele, que era esse rabo de arraia que toda vida tinha que vestir, toda apresentação tinha que vestir o Ricardo. E foi muito bacana esse momento, né, de conhecer o Ricardo, de estar ali naquele meio, de estar no Teatro Radical, que era um espaço maravilhoso, um espaço enorme, que cada um do elenco, cada um tinha uma sala. Foi um momento muito rico para mim. Fiz o curso do Teatro Radical, na época também lá, eu frequentei muito o espaço. E daí foi se estreitando o laço com o Ricardo, né? Até que viramos amigos, de bebedeira, de bar, de conversa. Teve um determinado momento em que a gente criou em um espaço, um bar lá do Benfica, criou a Patuscada, o Cícero criou a Patuscada, e eu criei a Anti-Patuscada, que era uma anti-festa, um momento de depressão, só de música deprê, de desamores, de dores de cotovelo, e o Ricardo adorava isso. A gente ficava no balcão e botando lá Bethânia, Alcione, Rorô, e ali sofrendo, e ele adorava assim, esse momento da Antipatuscada. Então, assim, além da grande referência que o Ricardo é para mim, de ator, de diretor, de um cara que criou uma poética, de uma pessoa que está sempre inquieto, um artista sempre inquieto, ele nunca está na zona de conforto. Mesmo ele tendo criado a poética do Radical, ele sempre... Ele mesmo se questionava com relação à poética dele, e até hoje ele é um artista inquieto. Para mim ele é o melhor, assim, né? Assim, eu acho o Ricardo um grande ator, uma grande referência, não só para nós aqui de Fortaleza, do Ceará, mas para o teatro em si, né, do mundo. E é isso, assim, falar do Ricardo, eu, né, tentei esboçar aqui o Ricardo, essa memória que eu tenho muito bacana dele, desse momento. E tem uma outra coisa que eu fiquei muito feliz, dessa parceria, dessa amizade que a gente teve, que nós temos até hoje mesmo, a gente estando um pouco distante, foi que o Ricardo, ele tem não vou dizer brincadeira, que a palavra não é essa, mas ele escreve alguns textos para algumas pessoas que ele é próximo, que ele gosta e tal. São textos que ele escreve como se ele fosse o Nelson Rodrigues. E ele escreve para a pessoa como se o Nelson Rodrigues tivesse escrito para aquela pessoa. E ele sempre lia esses textos quando ele escrevia para alguém e tal. E uma dessas vezes, em 2003, ele escreveu um para mim. Eu não acreditei quando ele escreveu assim, Ricardo, sério, escreveu, o Nelson Guilherme escreveu um texto para mim. Ele foi... E teve um momento, era todo quase um ritual para ler esse texto. A gente foi para um bar e bebia e tal, e lá para as tantas ele lia o texto, né, em voz alta para quem estava lá escutar. E é um texto muito lindo, eu fiquei muito honrado, muito feliz de ter recebido esse texto
do Nelson Guilherme, do Ricardo. E eu vou ler um trechinho aqui que ele escreveu aqui desse texto, que até diz muito do que da minha personalidade, do que eu estou vivendo até agora também. Que ele me chama de geisha ciclotímica, né? Que eu sou muito essa pessoa que oscila demais no sentimento, né? Então, eu acho muito a minha cara isso aqui. Vou tentar ler, vou gaguejar, vou errar, mas enfim. Às vezes acordo deprimido, disposto a praticar o harakiri, mas indago a mim mesmo o porquê e não sei. Ponderei então que sem a melancolia indispensável de vez em quando que nos acorda, pontualmente como um passarinho matinal, ninguém consegue ser artista. Assim como as plantas se alimentam de luz, os artistas hão de eternamente se alimentar de uma incompreensível depressão e de uma certa fúria obtusa que gera uma sensação de impotência e de desentendimento do mundo. Ainda com a sua tradicional e imaculada maquiagem de mímico, o Yuri apenas suspirou e sorriu sem mostrar os dentes. Em seguida, de frente ao espelho, chorou, completamente nu, em silêncio. É isso, Ricardo e Guilherme. Um grande abraço, saudade de ti e vamos ver por aí, tá bom? Um beijo, meu querido.